Olá, amigos. Vamos continuar as aulas da ditadura militar, que foi de 64 a 1985, agora com o governo de Costa e Silva. Ele pertencia àquela linha chamada linha dura, e ele vai governar de 67 a 69. Nessa época é o período onde vai endurecer realmente o regime militar, a ditadura militar. Nesse momento, as manifestações estudantis começam a manifestar não só no Rio, mas como em São Paulo, nos grandes centros, em 1968. Esse ano é o ano da repressão mesmo. Oposição ao acordo MEC versus o SAID, né, que é aquele que proíbe, entre outras coisas, proibia manifestação, uma série de coisas, que é com acordos internacionais, principalmente com os Estados Unidos. Melhor qualidade, preço nos restaurantes universitários. Então, o que eles estavam lutando? Por melhor qualidade do alimento, né? E também protestando contra o assassinato do estudante Edson Luiz, né? Que morreu em março de 68 em confronto com a polícia. Isso culminou mais para frente na passeata dos 100 mil, em julho de 68. Então foi um ano muito conturbado de reação ao regime militar. Greves em Osasco, Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais, e o governo agiu reprimindo violentamente, mandando as tropas para a rua e punindo realmente o exército. Aqui o corpo do estudante Edson Luiz, que foi morto nos protestos, e o povo nas ruas, né? E aqui você vê as tropas do governo no dia da missa de sétimo dia na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Observe que tem fotos aqui mostrando a polícia chegando, o exército chegando para punir os manifestantes. A greve em Contagem, Minas Gerais, aqui a passeata dos 100 mil, o tanto de gente que tinha, né? Essa passeata, e a manifestação estudantil, abaixo a ditadura, né? Fora a ditadura, quer dizer, todo mundo lutando pela volta das liberdades individuais, que a ditadura retira. Atritos entre estudantes da USP, em oposição aos militares, e Mackenzie, conservadores e anticomunistas. Então, os estudantes da Mackenzie, que era da elite, lutando contra os estudantes da USP, que tinha oposição. Então, eles entraram em confronto mesmo, né? Outra coisa era essa ideia do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, né? Arte sim, palavrão não. Eles colocavam isso, pintavam nas escolas, nas ruas, nos muros, né? Era caça realmente a qualquer pessoa que opusesse ao regime militar. Aqui a repressão do governo começa, aqui ó, a capa da revista Veja, onde ela fala, todos presos, assim acabou o congresso da ex-União Nacional dos Estudantes. Ele fecha a União Nacional dos Estudantes. Aqui você vê a ordem, né? Aqui é um cartoon do Ziraldo, onde ele vê alguém mandando o soldado ir lá e reprimir a manifestação, né? E reprimia baixando o cacete na cabeça dele. O ministro quer dialogar com você. Primeiro bate para depois falar que quer dialogar. Aí o caboclo já está estirado no chão aqui. Aqui você vê aqui, ó. Interrompendo o programa para um aviso da Secretaria de Segurança. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. O diálogo era como se diz, atirando, batendo no povo que estava protestando. O diálogo era como esse cartoon manifestava. O diálogo era através da força, da repressão mesmo, não tinha diálogo nenhum no sentido positivo. Aí, em dezembro de 68, diante de tantas manifestações, foi criado o famoso AI-5, que muitos aí falam de volta do AI-5, né? Atualmente, aí, durante esse governo atual, né? Esse governo do Bolsonaro, ele fala a volta do AI-5. Ninguém nem sabe o que é esse AI-5. Vamos ver aqui. Foi o maior instrumento de repressão da ditadura militar. Qual que é o pretexto dele? O discurso do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, né, que fez um discurso criticando
a violência com que os militares faziam com os estudantes que manifestavam os seus direitos, né, e a população. Aí o presidente Costa e Silva manda fechar o poder legislativo, o presidente assume a função de legislativo, acaba fechando o Congresso Nacional, a suspensão dos direitos políticos individuais e acabou com o habeas corpus, né, que é aquele que agora ele pode prender de qualquer momento, sem nenhum mandato judicial. Interveio nos estados e municípios, acabando com as eleições para governador, uma série de coisas. Permissão para caçar mandatos, então foram caçados vários mandatos, até de quem apoiou a ditadura, como Carlos Lacerda, que era o grande baluarte, né, do golpe militar, acabou sendo caçado, porque ele era um inimigo né, previsto para ser candidato a presidente, e os militares, juntamente com alguns setores, não queriam devolver para os civis. Demitir, prender, editar leis, e o prazo de validade era indeterminado. Esse AI-5 ele vai ficar até no governo do Ernesto Geisel. No fim do governo Geisel ele acaba extingue o AI-5. Então, com isso, as pessoas se sentiram o direito de entrar na casa de qualquer um, prender, bater, desaparecer, sem nenhuma ordem judicial. Achar que você falou uma palavrinha contra o governo, eles iam lá na sua casa e te capturava e às vezes sumia. São milhares e milhares de pessoas que desapareceram, que ninguém sabe até hoje nesse período. Tá? Era boca fechada. Você abriu a boca, né? Você não poderia ter livros lá em casa que retratasse alguma coisa assim, que eles achavam que era subversivo, você ia preso também. Naquela minissérie Anos Rebeldes, da Rede Globo, mostra bem esse aspecto aí. Aqui o Jornal do Brasil, colocando aqui, o governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Aqui é a manchete do jornal, né, e o deputado Márcio Moreira Alves discursando contra a ditadura. Nesse governo ainda, é o início da ação armada contra o governo. A LN, a AP, o MR8, Movimento Revolucionário 8 de março, o VPR, o VAR Palmares, PCBR, são agremiações que foram surgindo para poder combater a ditadura militar. Teve a guerrilha urbana, como sequestro de embaixadores e diplomatas estrangeiros, assaltos a banco para poder atingir a elite, né, e arrumar recursos para a luta contra a ditadura. E também teve a guerrilha rural, né, a guerrilha do Araguaia. O líder é Marighella, né, e aqui tem um filme, né, La Marca, que você pode assistir, se você quiser saber mais sobre essa guerrilha. Capitão Carlos Lamarca era um dos líderes dessa guerrilha aqui no Araguaia, no estado de Goiás. E assim, teve um fato muito interessante, que foi manchete de todos os jornais, que foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Elbrick, sequestrado pelo MR8 e pela Aliança Libertadora Nacional, em troca da soltura de presos políticos. Eles capturaram o embaixador dos Estados Unidos, em troca os prisioneiros teriam que ser libertados aqui, ó. E todos esses prisioneiros aqui eram presos políticos que lutavam contra a ditadura, e em troca do embaixador dos Estados Unidos, e também um período realmente de muita luta contra a ditadura. Outro filme bom para você assistir é O que é Isso, Companheiro, né? Que é indicado aí. Aqui você vê todos os movimentos, alianças, a ANL, Aliança Libertadora Nacional, Ação Popular, a PN. Então tem os nomes de todos os movimentos aqui desse período. Em agosto de 69, o presidente Costa e Silva adoece e ele é afastado, né? E aqui você vê o boletim médico do Costa e Silva, manifestações neurológicas, né, que é de repouso absoluto. Foi submetido, e assinaram aqui esse boletim. Na época teve muito buchiche, que ele foi afastado por outras questões dos militares, e ele tinha o vice-presidente dele, que era civil, que era Pedro Aleixo. Os militares falaram, não vai assumir civil aqui não.
Então, de agosto a outubro, a junta militar assume, né? Esses 3 ministros aqui assumiram, militares, assumiram o comando do Brasil. E que Ulisses Guimarães, que era um grande combatente da ditadura, presidente do MDB, chamava de os 3 patetas, né? E assim vai eleger novamente, indiretamente, escolher o novo presidente, que vai ser Eurico Gaspar Garrastazu Médici, também da linha dura, que é a próxima aula nossa, tá? Até a próxima.